Graças e paz, queridos. Bota entender. Hoje nós vamos falar sobre um Deus encorajador. Ei, É o texto de Atos, capítulo 18, versos de 1 a 18. Não custa lembrar que essa reflexão está na série Aprendendo a Crescer, né? Essa seria a 30ª mensagem em Atos, né? Preparada pelo pastor Messias. Seria a 30ª mensagem no empolgante livro de Atos. Atos é um bom texto para quem está cansado ficar no aço de novo. Pense num livro empolgante, muito encorajador, ler como Deus acompanha seus servos e os usa apesar de suas limitações. Você está desencorajado? Oremos para que receba novo vigor através da palavra proclamada. No capítulo 17, nós lemos sobre Paulo entre os filósofos de Atenas. No capítulo 18, ele deixa uma cidade conhecida por sua filosofia e entra em uma cidade conhecida por sua imoralidade. Acontece que Paulo era um ser humano, assim como nós. Ele precisava de encorajamento espiritual e Deus trouxe isso para ele. Eu quero compartilhar com vocês como Deus pode encorajar você e também a mim quando nós buscamos viver para Ele. Primeiro ponto, Deus nos encoraja através de sua palavra. Isso está lá nos versos 9 a 11. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Quando Paulo chega em Corinto, ele está fraco, ansioso e com medo. Por essa razão, o Senhor aparece a Paulo à noite e fala com ele. E como sabemos disso? 1 Coríntios 2:3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. O trabalho de Paulo em Atenas, junto aos filósofos no Areópago, não tinha dado muito resultado. Lembram disso? Apenas alguns se tornaram crentes. A maioria zombou e não deu crédito. Isso entristece especialmente o coração missionário, que se importa com o destino eterno das pessoas. Acontece com a gente. Quando a gente investe tempo, oração, né, no alvo, e todas as vezes que a gente tenta compartilhar a palavra, parece que não vai, a pessoa não recebe, e isso nos deixa triste. Paulo era um ser humano. Então, eu tenho certeza de que, provavelmente, ele se sentiu desencorajado e duvidoso com relação à sua pregação enquanto ele andava os 80 quilômetros rumo ao oeste de Atenas para Corinto. Além disso, ele estava entrando numa cidade portuária em desenvolvimento, uma cidade tão cheia de pecado e imoralidade que ele teve que ter pelo menos um pouco de receio ao imaginar como o povo de lá receberia sua mensagem. Corinto era repleto de cultos à deusa grega Afrodite, a deusa do amor, que de amor tinha muito pouco. Todas as noites, cerca de 1000 prostitutas do templo, como eram chamadas, né, prostitutas cultuais, desciam do templo onde ficava a imagem da deusa Afrodite, perambulavam pelas ruas de Corinto, oferecendo seus serviços. Como dizia lá na Minas Gerais, né, querendo fazer bobiça. A cidade de Corinto era tão cheia de pecado, luxúria e concupiscência que o nome Corinto se tornou sinônimo de permissividade sexual. Esse era o local para onde Paulo estava indo após sair de uma missão não muito exitosa. Você já se viu assim? Saindo da missão que você sentiu que não teve muito êxito e partindo para outra que é mais desafiadora do que aquela que você não teve êxito, esse era o cenário em que Paulo se via.
Não é difícil imaginar porque o Espírito de Deus está guiando Paulo para essa cidade. Essas pessoas precisavam do Evangelho. Então, sabendo do seu estado emocional, Deus falou a ele numa visão: não temas. Expressão cheia de ternura e encorajamento. O Senhor completa: ninguém se levantará para te fazer mal. Quantas vezes somos paralisados por medos e temores, às vezes infundados? Por isso, nosso Deus continua a encorajá-lo com a palavra: fala e não te cales, porque tenho muito povo nesta cidade. Parece que Deus não tinha muito povo em meio aos sábios de Atenas, mas os tinha, ou tinha, né? O povo, ou tinha muito povo entre os depravados de Corinto. Olha os mistérios de Deus aí. Será que Deus ainda tem muito povo a chamar aqui em nossa cidade? Eu creio nisso, que Deus ainda tem muito povo em Porto Velho. Eu creio, naturalmente, que isso é verdade, que Deus tem muito povo em Porto Velho. E se isso não animar você a falar e não se calar, eu não sei o que mais te animaria, sabendo que tem muitas pessoas aí fora, nas ruas de Porto Velho, sedentas por salvação. Deus tem muito povo nessa cidade e está animando a mim e a você a participar dessa colheita. Então, Deus nos encoraja através de sua palavra. Mas também, Deus nos encoraja através de seu povo. Ponto 2, Atos de 1 a 8. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Guarda o nome, Áquila. Que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Áquila e Priscila. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo, Áquila, Priscila, Silas, Timóteo, chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, naturalmente os judeus não aceitaram de bom grado, né, essa palavra. Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Graças a Deus, entramos na lista de filiação de Abraão. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo. Olha mais um nome aí. Que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, outro nome. Chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Percebeu quantos nomes aparecem nesse trecho que nós expomos aqui? Áquila e Priscila chegaram para ajudar. Ajudaram a Paulo no momento em que ele precisou trabalhar na fabricação das tendas e muito mais fizeram do que só trabalhar em fabricação de tendas. Veja só lá em Romanos 16, 3 e 4. Quando Paulo fala, né? Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. De fato, fizeram isso. Timóteo e Silas chegaram da Macedônia e Paulo pôde dedicar-se ao ministério. Ou eles começaram a trabalhar por Paulo e trouxeram uma oferta dos macedônios. Tício Justo, temente a Deus, que o abrigou em sua casa, além de Crispo, chefe da sinagoga que creu no Senhor. Gente, Deus era seu povo, Deus dera, né? Ou usa o seu povo como fonte de encorajamento. Deus nos encoraja pela palavra e nos encoraja pelo seu povo. Você é fonte de encorajamento ao seu irmão. Pense nisso. Uma das razões pelas quais
participar regularmente da vida da igreja é tão importante, é porque nós somos seres que se relacionam e nós precisamos um dos outros. Você não pode ser um crente em crescimento sem a participação dos outros. Provérbios 27:17 diz: como o ferro com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Né? Nós ajudamos uns aos outros a nos tornarmos melhores. Nós somos seres que se relacionam e precisamos um dos outros. Deus nos encoraja através do seu povo, através de outros crentes. O Novo Testamento pressupõe que todos os crentes são membros ativos das igrejas locais. Na Bíblia, não há, na verdade, nenhuma menção de uma pessoa simplesmente frequentar uma igreja. Há uma expectativa de que todos os crentes deram seu nome oficialmente ao corpo de crentes, dentre os quais eles são contados e crescem juntos, se confraternizam e encorajam uns aos outros. Eu quero crer que com esse período de pandemia em que nós estivemos privados, né, ali do contato, né, físico, do abraço, da conversa de pé de ouvido com os irmãos, como sentimos falta disso. Né? Às vezes, quando a gente está tendo esse privilégio, a gente não tem nem noção do privilégio que é essa vida em comum. Né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus nos encoraja através da sua palavra, Deus nos encoraja através do seu povo e também, queridos, Deus nos encoraja através de sua providência. Isso é o item 3. Sendo Galho procônsul da Caia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Né? Esse povo, além de não aceitar a palavra, queria atrapalhar de todo jeito. Né? Quando Paulo ia começar a falar, continua o texto bíblico, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolva o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Olha o verso 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Aí entra a providência. A indiferença de Galho quanto às demandas dos judeus enfurecidos proporcionou a Paulo a liberdade de que ele precisava para espalhar o evangelho em Corinto. Nós lemos no versículo 18 que Paulo ficou ali ainda muitos dias. Paulo tinha liberdade para compartilhar em Corinto sem medo de perseguição dos romanos. O mesmo verso diz que Paulo rapou a cabeça cumprindo um voto que havia feito. Rapar a cabeça e fazer um voto era uma maneira judaica de mostrar gratidão a Deus pela providência do seu cuidado, sua bênção e proteção. Paulo estava, na verdade, agradecendo a Deus pelo ano e meio de ministério que ele teve ali em Corinto. Aqui, a guisa de conclusão, Steve Brown escreve sobre como garotos eram iniciados à masculinidade das primitivas tribos indígenas americanas. O pastor já falou disso em outro encontro nosso. O pequeno garoto era tirado da sua família e levado para a floresta. Era dito a ele que ele tinha que passar a noite toda sozinho na floresta. Dá para a gente imaginar o horror que essa criança sentia, né? Todo barulho era algo para se temer e toda sombra era um monstro. Eu já passei por isso. Quando eu cheguei em Rondônia, nós viemos de Minas Gerais, eu ainda muito jovenzinho, tinha lá 13 para 14 anos, eu morria de medo de cobra e nós somos uma região totalmente de mata. Todo calango que corria na mata eu achava que era uma cobra. E olha que tem calango no meio do mato, né?
Então era impossível se deslocar de um lugar a outro sem que um monte de calango corresse. E eu achava que era cobra. Pense num guri que passava medo, né? Tive que enfrentar isso, né? Mas sempre meu pai estava ali por perto, né? Então, vocês imaginam que não foi muito fácil para essa pessoa, para esse menino, né? Passar essa noite nesse lugar, né? Quando olha, por exemplo, por uma árvore se mexendo pelo vento, né? Um monstro se deslocando, né? Mas quando o sol aparecia nas montanhas, a primeira visão do garoto seria seu pai. Durante toda a noite, no silêncio e longe da vista do garoto, ficava o pai dele, de prontidão, vigiando e protegendo seu filho. Com grande satisfação, o garoto correria para o seu pai, gritando: pai, você estava aí o tempo todo. Nisso, o Deus encorajador diz para mim e para você: não tema, eu estou contigo. Todo o perigo que você está vendo, eu estou do seu lado. Não te cales. Fale e não te cales. Eu estou contigo. Esse é o nosso Deus encorajador. Amém? Pastor. Eu estou aqui escrevendo as coisas que o Senhor está ministrando na minha vida, né? Eu não sei se os irmãos tiveram como olhar no chat, mas vamos orar agradecendo por essa palavra tão bela do Senhor, que encoraja com os 3 P's, né? Eu gosto muito dos acrósticos, porque eles nos ajudam são recurso mnemônico, né? Povo, palavra e providência, qualquer que seja a ordem. Obrigado, Alvarez, por trazer uma palavra que foi entregue em 30, 40 minutos e você trazer aí em 10, 15 ou 20 minutos de uma forma tão didática e sucinta. Deus abençoe sua vida. Vamos orar e logo em seguida nós vamos ter o nosso momento de intercessão, tá bom?